Olá, meu nome é Davi Minelli, e hoje eu vou apresentar sobre o meu TCC, que foi com o tema Modelagem e Controle de Plantas de Radiofrequência em Fontes de Luz Síncrotron, sob orientação do professor Dr. Matheus Souza. O Sirius, onde todo esse trabalho foi realizado, ele é uma fonte de luz síncrotron, e é uma classe de aceleradores de partículas que tem por principal objetivo gerar radiação síncrotron, que é uma radiação que é gerada quando os elétrons na velocidade da luz são defletidos da sua trajetória. Essa radiação ela tem muita energia e ela está contendo uma ampla faixa do espectro eletromagnético. Então, dessa forma, é possível usar ela para diversas áreas da pesquisa. Um dos principais subsistemas de um acelerador de partículas é o sistema de RF, que ele é responsável por elevar e repor a energia dos elétrons. E ele funciona basicamente como está descrito nesse diagrama de blocos aqui na esquerda, onde tem um amplificador de potência que vai elevar o sinal de RF de alguns miliwatts até centenas de quilowatts, levar esse sinal através de guias de onda até uma cavidade ressonante, que é onde o campo eletromagnético vai interagir com o feixe de elétrons. Depois esse sinal é amostrado e um sistema digital chamado de Low Level RF, que atua no sinal em baixa potência, vai fazer a atuação, monitoração e controle desse sinal. Basicamente, o que a gente precisa é que o campo eletromagnético dentro da cavidade tenha sua amplitude e fase bem controlados, para que o feixe consiga interagir no momento certo. Esse diagrama de blocos mostra o sistema de RF do Sirius. Em azul, o pico digitizer é uma FPGA, que é o que faz o processamento dos sinais que são amostrados e também faz a atuação em cima de uma portadora de 20 MHz. Esse sinal de 20 MHz, ele passa por um processo de upconversion, onde ele é levado de 20 até 500 MHz. Depois ele é amplificado através de amplificadores de estado sólido, como mostrado na figura anterior, e levado até uma cavidade. Dentro da cavidade, como já comentei, tem uma antena que faz uma amostra desse sinal do campo ali dentro, da amplitude da fase. Esse sinal é condicionado e depois passa por um processo de Down Conversion, onde ele é abaixado de novo até 20 MHz e a FPGA amostra esse sinal e faz toda a monitoração e atuação. O objetivo desse trabalho foi encontrar um modelo linear para esse sistema, fazer uma análise de estabilidade e propor melhorias para o sistema de controle. O diagrama de blocos do último slide está um pouco melhor representado com os principais componentes destacados nesse diagrama de blocos de cima. Então, o que a gente tem é a minha FPGA, ela está mandando um sinal de atuação, que está passando por um DAC e saindo como uma frequência de 20 MHz, que é IF. Esse sinal IF é mixado com o sinal LO e um filtro passabandas vai pegar só o sinal em alta frequência, que é RF, que é em torno de 500 MHz. Esse sinal é amplificado, é levado até a cavidade, um sinal da cavidade é amostrado, passa por atenuadores, e esse sinal em 500 MHz ele passa por um Down Conversion. Então ele é mixado com o sinal LO e o filtro passa-baixas pega o sinal em torno de 20 MHz. E esse sinal em 20 MHz é digitalizado pelo ADC. O processo de Up e Down Conversion, o que eles estão fazendo é só deslocando a minha informação em frequência de IF para RF e depois de RF para IF de novo. Então, se a gente analisar só a informação que está nisso, a gente não tem nenhuma dinâmica envolvida, considerando um mixer ideal. A gente tem só esse deslocamento em frequência. Então, a gente pode considerar que a nossa informação ela só está sofrendo uma defasagem e um ganho fixo em amplitude. Além disso, de todos os componentes que a gente tem, o único que vai importar a minha dinâmica é a da cavidade, porque ela tem a dinâmica mais lenta. Todos os outros componentes têm dinâmicas muito mais rápidas que a cavidade. E além disso, quando a minha FPGA está digitalizando meu sinal IF e depois atuando de novo, ela está atuando na minha portadora. Ela está fazendo uma demodulação IQ para só olhar para a informação que está naquela portadora. Ou seja, no fim a FPGA está olhando para o meu sinal em banda base. Então, o que a gente vai fazer para modelar esse sistema é jogar todo ele para a banda base. Como é só a dinâmica da cavidade importa, é ela que a gente tem representada por essa equação. Então, modelando a cavidade por um circuito RLC e depois deslocando a minha frequência de ressonância até o zero por um fator de ômega RF, né, na minha frequência de RF, a gente chega nessa equação, onde delta ômega é o detune, que é a diferença entre a frequência de ressonância e a minha frequência de RF. Além disso, como eu comentei, todos os outros componentes
o up, down conversion, amplificadores, eles vão poder ser modelados como só um ganho e uma defasagem fixa. E, além de tudo isso, a gente também tem um atraso real, que é o tempo que a informação demora para percorrer todo esse sistema, também os atrasos inerentes à digitalização da FPGA. Então a gente chega que um modelo linear simplificado para o nosso sistema é esse que está representado aqui embaixo. A partir da função transferência do sistema, a gente consegue achar, fazendo transformada inversa de Laplace, qual que é a resposta ao impulso no tempo desse sistema. Então a gente chega que ela vai ser um ganho fixo e uma exponencial complexa que tem a ver com esse polo. Então o que a gente vê que acontece aqui é que a amplitude desse sinal vai ter uma dinâmica que tem a ver com a largura de banda do meu sistema. Então a magnitude decai exponencialmente com a minha largura de banda, mas também a minha fase decai linearmente com o meu detune. Aqui na direita a gente tem plotado para diversas relações de detune por largura de banda, como que fica a resposta ao impulso. Então, a gente consegue ver que a amplitude decai exponencialmente e a fase varia linearmente. Então, a partir disso, a gente consegue fazer um algoritmo que, uma vez aplicando uma resposta ao degrau no sistema, a gente consegue encontrar todos esses valores, basicamente, só fazendo um fit exponencial e um fit linear na resposta em amplitude e fase do sistema. E é isso que a gente usou para encontrar os parâmetros do sistema e otimizar o sistema de controle a partir de análises de habilidades como o diagrama de Nyquist e o diagrama Bode do sistema. Então, o ensaio que a gente realizou na nossa planta foi colocar um degrau em amplitude enquanto o sistema estava em malha aberta e sem feixe. A partir disso, a gente lineariza esses dados, faz uma estimativa do atraso real do sistema e também, como eu comentei, da largura de banda e do detune, a partir de um fit exponencial e de um fit linear. Usando esses dados, a gente construiu o diagrama Bode do sistema em malha aberta com um controlador PI em série, com os parâmetros de controle igual os implementados na FPGA até aquele momento, que eram os parâmetros de operação. O que a gente percebe aqui é que a largura de banda do sistema ela era bem pequena, né? 46 Hz, 43 Hz. E isso não é o suficiente para o que a gente espera de operação num sistema de RF e aceleradores. O que a gente quer, nesse caso, é uma banda de pelo menos 2 kHz, que é onde está algumas oscilações síncrotron do feixe, que a gente quer amortecer o máximo possível. Então, o parâmetro que a gente precisa estabelecer é pelo menos uma largura de banda maior que 2 kHz. Então, o teste que a gente fez foi começar a mexer num defasador digital que a gente tem na FPGA para tentar deixar o sistema instável. E assim a gente ia verificar que essa análise que a gente está fazendo de estabilidade faz sentido. Então o que a gente fez foi começar a mexer no defasador, tentando se aproximar de menos 107. E a gente vê que conforme a gente se aproxima, aqui está em menos 105, o sistema começa a ficar bem oscilatório, indicando que o nosso modelo está representando bem o que está acontecendo. Então parâmetros bons que atingiriam essa performance que a gente deseja são KI igual a 5.000, KP igual a 5, que vai dar pra gente uma banda de quase 10 kHz. Tudo isso estava sendo feito sem o feixe de elétrons. O que acontece é que quando a gente coloca o feixe adiciona algumas dinâmicas que não são muito triviais de serem modeladas. Então, os nossos modelos até aqui, eles não descrevem bem o sistema. Só que apesar disso, a gente conseguiu usar todos os conhecimentos de estabilidade, de como o defasador afeta nisso, para otimizar o sistema. Então aqui a gente está vendo qual que é a resposta. Isso aqui é a amplitude dentro da cavidade, como que ela está variando quando eu aplico degraus em fase para perturbar o feixe. E essa perturbação se reflete na amplitude. Então o que a gente está vendo é que conforme a gente mudou o defasador, o amortecimento dessas perturbações começa a ficar mais rápido. Então, em menos 25 graus de defasador, a gente tem um amortecimento bem mais rápido que quando estava em menos 15. E essa velocidade do amortecimento permitiu que a gente conseguisse uma melhoria por um fator 5 em oscilações de energia. Então, antes a gente usava esses parâmetros 21 e 2, e agora a gente começou a usar esses parâmetros 5.005 com esses ajustes no defasador. E isso permitiu que a gente melhorasse muito essa oscilação de energia, que reflete diretamente na qualidade dos experimentos feitos na linha de luz e também na implementação de outros sistemas de controle na máquina,
Bom, então, como conclusão, o nosso modelo não é muito bom quando tem o feixe de elétrons presente, mas apesar disso, todo o conhecimento que a gente ganhou foi útil para a gente chegar nessas otimizações. E estudos futuros vão tentar incluir o feixe de elétrons nessas análises. É isso, obrigado.